Vamos então dar início à parte 2 da aula 2, Programação de CLP da Automação Guru, desenvolvimento do software para a partida do motor elétrico trifásico em regime estrela-triângulo, agora no software Stepset da Siemens. Me desculpe. Ok, vamos então executar o software Stepset. Okay? Inicialmente, quando você inicia o software, ele traz para você a tela para a criação de novos projetos do Wizard. Como nós não vamos criar um novo projeto, nosso projeto já existe, nós vamos cancelar a edição de um novo projeto. Automaticamente, ele vai trazer para nós o último projeto que estava sendo criado. No caso, nós estamos criando o projeto Estrela Triângulo 1, ok? Ok, nós paramos na aula passada no OB1. Então eu vou abrir um outro arquivo aqui para nós darmos continuidade para o entendimento da operação dos blocos. Ok, vamos abrir aqui esse projeto. Ok, esse é um projeto idêntico ao projeto que nós estamos criando. Vamos verificar aqui o hardware. Abrir o hardware. Olha lá, uma fonte de 10 A, um CPU 315, um módulo de comunicação DP Profibus, né, um cartão de 16 entradas e um cartão de 16 saídas. Né? Aqui nós temos a parte de inserção física do hardware, aqui nós temos a tabela com todos os componentes e aqui nós temos a propriedade dos cartões e dos hardwares que estão sendo inseridos no nosso projeto, ok? Bom, no que diz respeito à propriedade do CPU, se nós clicarmos sobre ele, olha lá, e abrirmos a opção Objetos e Propriedade, então ele vai nos mostrar todas as propriedades, né, que são pertinentes ao CPU 315 2DP, ok? Rede, ok. No que diz respeito aos cartões, nós podemos aqui, vamos lá, objeto propriedades, né, do cartão. Nós podemos alterar a numeração com qual ele vem de fábrica. Aqui nós estamos com default, ou seja, o padrão de fábrica. O padrão de fábrica, a numeração das entradas e saídas é de 0 a 1 para o primeiro cartão e de 4 a 5 para o primeiro cartão de saídas. Aonde que nós podemos visualizar isso? Aqui, ó. Nós podemos abrir aqui, ó, o editor de símbolos. Olha lá. Então, entrada 1 e 0.0 até e 0.7, 8 entradas, mais I0 e 1.0 até e 1.7, mais 8 entradas no meu cartão de 16 entradas, ok? Então esse é o registro das minhas, o endereçamento das minhas entradas. E as saídas? As saídas, nós temos aqui propriedades, o editor de símbolos. Olha lá, de 4 a 5. Então de 4.0 a 4.7 e de 5.0 a 5.7, 16 saídas. A numeração pode ser alterada no objeto propriedades, ou seja, se eu desmarcar aqui, ó, a opção, né, default, ou seja, a opção de fábrica, se eu colocar aqui, por exemplo, de 2, olha lá, de 2 a 3, então foi alterado o número, a numeração do registro de acordo com a alteração que eu fiz. Vamos voltar ao original, né? Objeto propriedades, endereço, default, olha lá, de 0 a 1, ok? Ok. Bom, vamos voltar então à área da criação dos blocos. Para nós já entendemos aqui o hardware, algumas propriedades,
né, vamos verificar a criação dos blocos. Bom, automaticamente quando eu criei o programa, ele criou para mim o OB1, né? Como que eu crio um bloco, né? O bloco é criado da seguinte maneira: você clica com o botão direito sobre blocos, inserte objeto, e aí ele vai te dar a opção de blocos de organização, blocos de função, funções, datablocks, UDTs, ou seja, tipo de bloco, e tabela de variável. Então vamos inserir aqui, nós temos um bloco organizador, certo? Vamos inserir aqui um bloco de função, um FB. Inicialmente nós não vamos comentá-lo e ele está marcado como multi-instância. Ok. Eu criei uma FB. Vamos criar uma FC, que seria uma função. Por enquanto nós não vamos realizar comentário, certo? Nem comentário, nem o símbolo do bloco. Futuramente eu vou estar lhe explicando isso, né? A linguagem desses blocos eu estou deixando em Lauder. Ela pode ser em texto estruturado, Lauder ou FBD, ok? Ok. Vamos criar aqui um bloco de função. Então eu tenho um bloco de organização, uma FB, uma FC. O que mais que nós temos aqui? Insert bloco, temos uma DB, um DB1, ok? Ele pode ser instância DB, né? Ou, né, chart DB, ok? Linguagem, né? Ok, do DB, porque ele é um bloco de dados, então eu não tenho como alterar, né, a linguagem do bloco de dados. Agora aqui, o que mais que nós temos aqui? Nós temos a UDT, que é o bloco onde a linguagem é definida pelo usuário. Ok? E o que mais que nós temos aqui? Nós temos a tabela de variável, para você estar monitorando, no caso, a variável do programa. Uma entrada, uma saída. Ok? Ok. Então essas são as opções. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de blocos, dizendo 5 tipos de blocos, porque o último é uma tabela de variáveis. Ok? Vamos entender então o que são os blocos. O programa S, no caso o Step 7 da Siemens, permite a criação ou elaboração através da função de blocos, ou seja, você separa o seu programa em blocos específicos que vão realizar as funções necessárias para o programa. E também pode ser criado de maneira linear, tudo dentro do OB1, que é o bloco organizador. Então nós temos aqui um texto que fala sobre os blocos. Vamos ler aqui para nós termos um melhor entendimento. Blocos. O controlador lógico programável Step 7, né, oferece vários tipos de blocos nos quais o programa do usuário e seus dados podem ser armazenados. Dependendo da necessidade do processo, esse programa pode ser estruturado em diferentes blocos. Ok? Os blocos de organização, OB, compõem a interface entre o sistema operacional e o programa do usuário. O programa inteiro pode ser armazenado no OB1, o qual é ciclicamente chamado pelo sistema operacional, programa linear. Ou pode ser dividido e armazenado em vários blocos estruturados. Correto? Ok. Função FC. A função FC contém uma parte funcional do programa. É possível programar funções de modo que sejam parametrizáveis. Com isso, as funções são ideais para serem realizadas no programa e serem realizadas através de tarefas e realizarem tarefas complexas como cálculos. Bloco de função FB. Basicamente, os blocos de função oferecem as mesmas possibilidades que as funções. Adicionalmente, os blocos de função possuem a sua propriedade área de memória ou sob a forma de dados instância data block. Com isso, as funções são ideais para serem realizadas no programa.
e para realizarem tarefas complexas, como controle de malha, ou seja, trabalhar em rede. Os blocos de dados DB são áreas de dados do programa do usuário nas quais os dados relativos ao mesmo são gerenciáveis de maneira estruturada. Ok? A utilização de todas as operações é possível em todos os blocos FB, FC, OB e não está marcado aqui, mas também a UDT. Ok. Essa então é a descrição dos blocos. Nós vimos aqui como é feita a criação dos blocos. Nós vimos a descrição dos blocos. Vamos iniciar agora propriamente dita a área de programação. Ok? Então, inicialmente nós vamos iniciar no OB1. Vamos abrir o bloco OB1 e vamos aqui realizar dar a ele um símbolo e um comentário. OB1, qual seria um símbolo para o OB1? Né? Normalmente nós temos que usar assim, bom senso. Então, um símbolo para o OB1. Eu sei que o OB1 é um bloco de organização. Então, OB1 OB1 organizador. Bloco de organização. Ok? Ok. Então, eu abri aqui o OB1. Vamos alterar o tipo de visualização aqui para nós enxergarmos as propriedades dos blocos. Ok? Vamos alterar aqui, ó, detalhes. Olha lá. Então, já apareceu o meu comentário. Então, o OB1, organizador, está em Lauder. E a descrição do próprio programa que diz respeito ao bloco. Ok? O próximo bloco que nós vamos utilizar. Bom, nós abrimos o OB1, então vamos até o OB1 e realizar a programação necessária nele. Ok. Como o OB1 é um bloco de organização, então eu vou chamar dentro do OB1 a função FC1. Eu clico duas vezes sobre ela, então o OB1 está chamando para mim a função FC1. Eu vou realizar o meu programa dentro da função FC1. Todas as vezes que eu faço uma alteração, eu posso utilizar o menu File e salvar a alteração. Vou minimizar essa página e agora eu vou abrir o FC1. Ok? Então, eu abri o FC1. No FC1, eu vou realizar todo o meu programa, que é um programa simples, né? Normalmente, antes de iniciar um programa, eu tenho por costume, por hábito, realizar a edição dos comentários, a declaração das variáveis. Então, eu venho aqui no menu Opções e abro a tabela de símbolos. A tabela de símbolos simplesmente é onde eu faço a declaração das entradas, das saídas e das memórias que eu vou utilizar. Se eu não fizer a declaração, eu posso realizar a programação? Posso, simplesmente eu vou estar realizando a programação sem declarar as variáveis, ou seja, utilizando o endereço já estabelecido pelo programa. Né? Na próxima aula nós vamos estar dando continuidade e explicando qual a diferença entre realizar a declaração e utilizar o programa sem a realização da declaração.